Olá, muito bem-vindas ao nosso Buenas, céu da olha que semana. detalhe, a mala lá atrás. Cenário, nosso cenário vida real. É isso aí. Gurias, é o que vocês têm, cada uma tem a astróloga que merece, então vocês lidem com isso. Sejam muito bem-vindas ao nosso céu da semana, para quem está nos escutando pelo Spotify, para quem está nos vendo pelo YouTube. Vocês vão ter que me aguentar todas as vezes, começando, convidando vocês para curtir os nossos vídeos, para compartilhar. Para quem não se inscreveu ainda no canal aqui, se inscrever. Compartilhem nas redes sociais de vocês, né, para mais pessoas ficarem sabendo dessa nossa entrega. E quem quiser contribuir com esse projeto, a gente deixa ali na descrição como vocês fazem isso. Vou começar também aproveitando para dizer, em primeira mão, que estamos com inscrições abertas para as leituras de lunação de Aquário. Vejam bem, estamos, eu vou dizer, nesse momento temos algumas vagas ainda. Não preenchemos todas, mas estamos Tem lá. 8 vagas ainda, Então, né? quantas? 8. Isso. A gente Então, abre 26. isso. 8 vagas restam aí. Então, se você quiser receber a sua leitura personalizada, para quem não conhece esse projeto, a gente chamou ele de Um Olho no Céu e Outro no Mapa. E é um projeto, então, que a cada alunação a gente entrega um material para vocês, um material geral, onde a gente faz uma revisão do que vai acontecer nessa próxima alunação, passando pelas fases da Lua, e também falando muito, né, sobre o que representa a energia de Aquário, o que representa a matriarca, que também rege essa alunação. É como se fosse uma orientação de como que a gente pode aproveitar melhor esse período, né, entendendo qual é o convite dessa frequência. E, além disso, a gente entrega também uma leitura personalizada de acordo com o mapa astral de cada um, né? Então, cada uma de nós tem no seu mapa a energia de Aquário num determinado setor, com determinados planetas ou não, né, nessa região. E isso pode determinar o que pode estar acontecendo nesse período e como que a gente aproveita, então, essas ativações, né, para poder fazer o caminho necessário. Eu gosto de pensar assim, né, como se fosse a cada alunação um convite para a gente integrar essa frequência. Então, algumas de nós, né, dependendo dessa configuração do mapa, vai ter mais ou menos facilidade de integrar essa frequência. E aí a gente ajuda vocês a fazer esse caminho, então, para a integração. Então, quem quiser participar, manda mensagem para nós nas nossas redes, ou também pelo WhatsApp, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para vocês. Eu acho que é isso, né, amiga? Quer falar mais alguma coisa? Olha, eu tô querendo falar pouco aqui, porque quem quer falar mesmo é a Alicia, que não para de gritar. Gente, a Alicia tá crescendo, Deixa, tá? deixa a Alicia participar. Aham. Daí ninguém escuta nada. Mas acho que é É, eu isso, queria só né? acrescentar o que tu falou, que assim, né? Quando a gente tem consciência. O teu som tá baixinho, amiga. Oi, Não sei, melhorou? mais ou menos. Não sei. Não sei o que pode ser. Como é que tá? Tá baixinho ainda. Peraí, vamos fazer uma pausinha aqui, já voltamos. Peraí. Tá. É vida real. Voltando, agora sim, som normal. Vai ser eu e a Alicia hoje, ela disse. Nada da É. mamãe, né? Ela tá me empurrando. O que é, mãe? Vai embora, mãe. Eu e tia Zé. Ah! Ah! Cenas de muita fofura para quem vai ver pelo YouTube. É.
Você Amiga, estava falando, amiga. isso, ia complementar. Isso, eu ia complementar. Sobre a questão da energia, né? De aquário. Esse convite dessa energia aquariana, a gente precisa entender, as pessoas precisam entender que é para todos, né? Todos nós vamos sofrer essa interferência, né, de aquário. Então, todo mundo tem aquário no seu mapa, né? E de alguma forma vai atuar. Então, por isso que é legal a gente poder ter essa consciência e aprender a usufruir melhor, né, dessa frequência, né, nessa jornada, nessa alunação, nesse mês, né, nesse período, nesse ciclo, para que chegaram. Ô, Mercúrio retrógrado. Então, peraí, já vamos fazer mais uma pausa e já voltamos. Só, e depois Vamos vai dar tudo certo. para o comercial. Agora vai, vamos lá. Sem mais Com, delongas, peguem seus cadernos, com fé. agendas e vamos lá para as anotações dessa semana, dia 9, que está começando com Mercúrio retrógrado. E uma linda lua em Leão. Amiga, me rostei aí. Pronto. Deixa eu colocar no dia certo aqui. Então tá, dia 9, segunda-feira, acordamos com essa linda lua cheia no signo de Lion. Junto com a Lilith, né, que a gente falou. Então, olha que força, né? Lua e Lilith, esses dois arquétipos aí do feminino, Uhum, juntas nessa frequência de leão, né? uhum. Então, a gente pode, né, pensar num momento, assim, que é muito propício, né, pra gente se olhar, pra gente buscar a nossa criatividade, a nossa força, a nossa individualidade, né? Isso. E aí a gente. Eu acho que a chinela fica 9 meses, a gente já comentou isso no céu da semana passada. É, mas a Lilith, ela fica em torno de 9 meses, né? Em cada signo. 9 meses é o período de uma gestação, é um período que eu acho auspicioso para a gente olhar para essas questões, né? De onde a Lilith se encontra no céu. A gente tem a nossa Lilith pessoal, a gente sabe, mas a gente precisa também entender que essa posição dela hoje no céu fala sobre uma busca, um olhar para essa necessidade da nossa individuação, né, amiga? Do nosso eu, do nosso amor próprio, da nossa valorização, autovalorização, e o tanto que a gente se permite fazer esse movimento, se em excesso, né? Se está distorcido na distorção, né? Se em excesso, se em falta. Como que tá isso? Porque nós pertencemos a um todo, mas a gente precisa também entender que para que esse todo esteja em harmonia, a gente precisa estar em harmonia com a gente mesmo, né? E para esse equilíbrio. Então, essa lua aí em conjunção, que não está em conjunção, né? Tá pertinho ainda da Lilith, estão em 16 graus, já não é conjunção. Mas nessa posição desse signo, é algo que é importante sim a gente olhar para a gente. E é interessante porque, junto com isso, a gente tem aquele trígono com Quiron, né? Justamente reforçando essa Uhum. oportunidade da gente curar essas feridas, né? O que que nos impede de buscar, né, esse brilho pessoal, essa individualidade, esses limites, né? De dar esses limites e a gente conseguir
se colocar de alguma forma, né? Então, a semana começa com esse convite, né, para a gente olhar para essas questões e começar a identificar. É interessante porque ali na mandala, né? A gente tá vendo ali, amiga, acho que tu pode colocar o mouse ali. Lilith está recém começando a sua trajetória na casinha de leão, né? Ela está no início Aqui, ó. ali. E é porque, como a Julie falou, ela fica 9 meses, né? Então ela leva 9 meses para fazer todo esse trajeto. Ó, ela tá 0 graus do signo de Leão, que é exatamente esse pedaço aqui, ó. Então, ela está iniciando a sua trajetória, né? A Lua, como tem uma trajetória mais dinâmica, né? Ela já está lá na metadezinha, né? Ela anda mais rápido. E eu trago o arquétipo da Lilith na escola, na Harmonia Tal, e vou trazer para vocês aqui também, que eu acho que é legal da gente entender. Lilith é um aspecto muito profundo, né? Ancestral, e kármico, tem um peso maior. E eu acredito que é por isso que ela ande mais devagar, que é como se desse tempo para a gente ir processando, porque são muitas camadas, né? Muitas coisas que acabaram nos impedindo ou reprimindo esse brilho pessoal de leão em nós, né? Principalmente nas mulheres, né? Que têm uma história ancestral de muita violência, de muita repressão. Então, é como se a gente precisasse de mais tempo mesmo para processar tudo isso, para dar espaço para tudo isso. Então, é bonito da gente ver, né, esses arquétipos se movimentando de forma e num ritmo diferente também. Jet, sabe que a gente tá pensando, né, nessa alunação capricorniana, as pessoas pensam em Capricórnio só em relacionada, às vezes, né, no mundo de forma geral, numa visão geral, a Capricórnio é a questão do trabalho, né? Mas Capricórnio é muito mais do que isso, né? Capricórnio se fala de nutrição, se fala de missão de vida, para onde a gente quer ir, o que que a gente quer fazer da nossa vida. Capricórnio nos chama para responsabilidade, né? O regente de Capricórnio é Saturno. Saturno é o planeta aquele que te bota o dedo na cara e diz, tá, e aí, tu não vai cumprir com o que tu te comprometeu a vir fazer aqui? Né? E o que é que a gente veio fazer? Então, eu vejo que, olha que interessante, né, nesse calendário que a gente vive, né, que é um calendário que a gente tem que levar em consideração, porque não adianta, a gente vive nele, né, Uhum. que é o calendário gregoriano, que, que leva em conta a questão do ciclo do Sol, né, e não da Lua. Mas olha que interessante, chega final do ano, o que que as pessoas começam a fazer, né? Que movimento que elas começam a fazer? Cara, o que que eu quero pro meu próximo ano, né? O que que eu começo, aí começa a fazer tudo que é tipo de coisa, né? Tudo que é tipo de simpatia, aí compro 500 planner, compro 500 cadernos, compro 500 agendas, né? E eu vejo essa alunação justamente chamando para olhar para quem eu realmente sou, da onde que eu vim. Porque Capricórnio é para onde eu tenho que ir, mas da onde eu saio é Câncer. E a gente acabou de ter uma lua linda cheia em Câncer, Uhum. né? Que está nos convidando, que a gente acabou de sair dela, a gente acabou de entrar em Leão. Então, está nos convidando a olhar para esses ancestrais e principalmente para as mulheres. Quem foram as mulheres que proporcionaram a nossa vida, que proporcionaram nós estarmos neste lugar agora, né? Falando sobre isso, a gente não podia falar sobre empoderamento feminino, a gente não poderia falar sobre amor próprio, sobre ser quem verdadeiramente a gente quer ser, né? Sobre essa diversidade. A gente não podia fazer isso antes, porque a gente era queimada na fogueira, né? Ou era chamada de louca, era internada no hospício depois, né? Mais além, não era na fogueira, a gente era internada no hospício. Então, eu acho que essa alunação capricorniana fala muito sobre uma responsabilidade para olhar para quem a gente é, para a gente poder cumprir com o que a gente quer. Primeiro, antes de ir, né, para esse lugar, saber quem a gente, que a gente quer da nossa vida, o que a gente quer alcançar, o que a gente quer prosperar,
né? Com o que a gente quer trabalhar, a gente precisa saber de onde é que a gente veio. Que influencia, a gente sabe que influencia, né? Totalmente. Quem são os nossos pais? Quem é a nossa mãe? Quem são essas mulheres? Pai também, né? Então, É interessante é, porque a gente teve essa lua cheia em Câncer e logo depois a gente está em Leão, né? Então é muito essa energia do pai e da mãe, né? do pai, isso, Então, sim. Não, e olhar Leão tem a energia do pai, né? isso, isso. E então eu acho isso. E aí, assim, a gente tem uma quadratura da Lua com Urano, né, nessa segunda-feira, que pode ser que haja assim até uma certa inquietação com relação a esses assuntos. Quando a gente fala quadratura, a gente fala. É quadratura, né? Quadratura, a gente fala em querer agir, em querer fazer, sabe? Então, assim, tá, então o que que eu faço? Né? Júlio, tu tá me falando tudo isso, mas o que que eu tenho que fazer? Olha, é, quem tem que saber é tu, né? Eu só tô aqui, eu e a Jéssica, a gente só fica plantando a sementinha, mas tirando da zona de conforto. Como é que tu fala, amiga? Tirando da zona de conforto, não. Ah, não sei, falo tanto. Não, a gente tá aqui para, né, para fazer com que cada uma reflita, né? Provocações. São as Tô provocando. provocações. Isso. Né? A gente só tá aqui provocando. Ah, Não tem uma poção mágica. A gente é um caminho que se percorre, né? Então eu vejo essa segunda-feira um dia muito legal para se pensar nisso, né? uma dica que eu posso dar, assim, que é prática, é a gente perceber o que está acontecendo na nossa vida. O que está acontecendo na nossa vida? O que está acontecendo na nossa vida é um espelho dessas coisas que a gente está trazendo, né? Isso tá nos mostrando, Uhum, né? Para onde eu tenho que olhar, o que que eu preciso curar, é o que está acontecendo. O que está acontecendo na minha vida está em sintonia com aquilo que eu estou buscando? Não. Tá, então o que que tem aí, né? Qual é o impedimento? Qual é o emaranhado? Que tipo de cura eu preciso buscar? É para isso que eu tenho que olhar, né? Tu estava falando da Lilith em Leão, falando, né, que a gente era queimada na fogueira e depois internada no hospício. Só que ainda hoje a gente tem muita dificuldade de se colocar, né? A gente, como mulher, ainda sofre muito, principalmente com essa questão, assim, né, da espiritualidade, da intuição. Quantas de nós realmente se sente validada ao dizer eu estou sentindo isso, né? E conseguir validar isso, o medo, né? O que eu vejo nos grupos que eu tenho é um grande medo de colocar no grupo aquilo que está se sentindo, percebendo, com medo do julgamento, né? Que é uma coisa que a gente treina muito, né? Nos nossos grupos, nos rituais, uhum. é esse voltar a se sentir confortável em falar o que sente, em validar o que sente, né? Então, isso é Lilith em Leão, né? E claro que numa distorção pode ser só o que eu penso tá certo, só o que eu sinto, né? Eu querer colocar a minha verdade a qualquer custo e não olhar para ninguém. Então, tudo isso que a gente fala é para vocês irem pensando, sentindo, percebendo, né? E a dica é essa, é o que está acontecendo na minha vida, né? Se tem algo que Uhum. está em desconexão com aquilo que eu sinto e desejo, é porque eu tenho cura para realizar aí, né? Eu tenho coisas para olhar. E é isso, né? Tem que encarar. E aí, assim, ó, só para concluir essa segunda-feira aqui, eu acho que esse início de semana, né, para provocar mais ainda as pessoas aqui que estão escutando esse podcast, assim, ó, a gente tem uma lua em oposição a Saturno ali, tá? E aí, Saturno, ele é o regente lá de Capricórnio, que eu já falei, e ele tá no signo de Aquário, né? Que é um signo que não combina muito com Capricórnio, né? Uhum. E a Lua está também quadrando Urano. Urano, que é o planeta responsável, né, regente de Aquário. E eu vejo essa segunda-feira muito assim, né, nessa pegada do questionamento, né?
inclusive levando, se a pessoa não tem muita consciência do que está vivendo, do que quer para si, traz uma certa ansiedade, Uhum. sabe? No sentido de assim, levando até pro lado infantil, sabe? Se não tá claro, muito, não tá muito claro, não sabe o que fazer. Aí volta lá para aquela criança, aí volta lá para aquele lugar de vitimismo, né? Da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Vai se quiser, né? Então, a gente precisa cuidar na segunda-feira, hoje, para a gente não se deixar abater por sentimento de negação, de pessimismo, sabe? Pensamento negativo e pensar que é com maturidade que a gente consegue resolver essas coisas. Outra coisa muito importante, tá? Que tá acontecendo no céu, e eu só vou falar disso porque tem essa quadratura com Urano, Urano, ele tá lá dentro do signo de Touro, né? Hoje. E Urano, ele tá retrógrado. Então, assim, nós estamos falando aqui o tempo inteiro sobre a liberdade de poder se expressar do jeito que a gente quer, de ser quem a gente quer. E ele retrógrado aqui, ele está pedindo justamente essa revisão de liberdade, né? Essa revolução interior. E aí, assim, ó, interior de uma nação, porque estamos falando de um planeta geracional, né? E aí, assim, ó, onde ele está passando ali no nosso mapa, ou seja, lá no signo de Touro, é aonde a gente está querendo fazer alguma mudança, né? E assim, ó, ele vai sair do signo de Touro em, em 2025. Uhum. Não, 2026, em abril de 2026 só ele vai sair do signo de Touro. Então a gente tem um monte de tempo ainda para. Lembrando que ele fica retrógrado e por um período longo, né? Todo ano. Então, agora a gente está passando por um período de revisão, tá? Do que tu precisa te libertar, que tu precisa romper, que tu precisa rever, tá? E aí, ali em janeiro, 22 de janeiro, ele volta ao eixo normal, a girar no seu eixo normal. E aí eu acho que as coisas vão ficar um pouquinho mais fáceis, sabe? Para as pessoas poderem romper isso. Muito bom. Só que assim, ó, Já para fui tu lá poder esquiar. romper, para tu poder romper, eu te mandei as minhas previsões, tu olhou? Sim, sim, não olhei ainda. Olha que feio. Vou olhar. Tem tudo lá. Tem tudo lá, coisa mais linda. É daí que eu tô tirando as informações. Ai, toma, que nojo. Vou olhar. Toa. Mas, guria, é muito legal a gente ter essa consciência, sabe? Ah, Porque, por isso que eu digo, entendeu? O ano novo mesmo é lá no março. Porque daí tá tudo girando normal, não existe isso, né? Mas tá um pouquinho mais fluido. Então, eu acho que valia falar sobre isso agora nesse início da semana. Tá, agora vamos ser rápida. Dia 10. bom, senão vai ser só sobre segunda-feira. É. Não, mas eu acho que a gente falou sobre um Ah, período, né? Amiga, segunda-feira a gente começa com lua fora de curso até meio-dia e 15, tá? Então, período terça. da manhã, Terça. pessoal. Terça, desculpa, dia 10. Período da manhã, pessoal, vamos pegar leve Até que horas, amiga? até meio-dia e 15. Isso. Minhas anotações. E aí, a gente não tem muito aspecto, tá? Na terça-feira do dia 10. Aí, se eu não trocar aqui, as pessoas não vão conseguir ver, né? Dia 10, ó, pessoal. Ó, pessoal. Aqui, ó. Dia 10, a gente tem poucos aspectos. Lembrando que esses desenhos aqui não sei se isso aqui é verde ou azul, para mim é azul, tá, amiga? Cada Azul. um enxerga de um jeito. Mas a gente só tem essa oposição aqui de Saturno,
na terça-feira. E aí a gente tem o meio-dia e 15 a entrada da Lua em Virgem. Ah, gente, é assim, quando a gente tá com uma lua em Virgem no céu, e lembrando que a lua fala sobre as nossas emoções, a forma como a gente sente as coisas, um- tem uma tendência, um convite a olharmos para as coisas, sentirmos as coisas de forma muito prática. Então, assim, de novo, né? Não entrar naquela vibe do vitimismo, não entrar em função daquela lua em oposição a Saturno, não entrar nesse lugar de vitimismo, dessa criança ferida, desse lugar de, eu não vou conseguir, né? E sim olhar com maturidade, buscar ajuda se precisar, né? Acho que vai ser importante. Terça-feira é um ótimo momento para pegar a vassoura, acordar com a vassoura na mão, né? E limpar, né? Limpar tanto fisicamente quanto às vezes virtualmente também, né? Fazer limpas, organizações assim. Lembra o que a gente falava, assim, né, da Lua em Leão e do Quirón em Áries, né? O que que será que está travando, né, esse processo? Então, Virgem vem muito com essa organização, assim, né, de poder, então é isso aqui que está me travando, eu preciso, sei lá, mudar minha rotina, eu preciso mudar a alimentação, eu preciso cuidar da saúde, eu Isso. preciso, né, preciso limpar a casa, eu preciso botar coisa fora, o que que é? O que que eu posso fazer, que movimento eu posso fazer para começar a mexer nessas coisas que eu me dei conta ali, né, com aquela Lilith, com aquela lua em Leão e com a lua em Câncer também, né? Porque eu acho que a lua em Câncer, nossa, para mim foi muito forte, assim, né? De a gente fica muito claro, fica na cara, né, da gente as coisas. Então, É. acho que a lua já vem com essa, né, com esse convite, assim, né, da gente dar uma organizada nessas coisas, né? Isso. Ai, olha só, eu vou começar a desenhar para as pessoas poderem enxergar. E aí, eu sei que a gente fala muito da Lua, mas a gente também tem um Sol em conjunção a Mercúrio, ó, tá? E os dois estão em Capricórnio. Então, olha que dia legal para organizar mesmo, né? Lembra dos ideais, dos objetivos, das metas traçadas lá no início da Lunação Capricorniana, né? Do que tu plantou lá? E agora é hora de rever. E não, cara, não ir para esse lugar do perfeccionismo, do chato, do cri-cri, porque essa é a energia virginiana, né? Na distorção. Do cri-cri, achar que tá dando tudo errado, do pessimismo. Sai disso. Agora é a hora de tu sentar, olhar o que que tá dando certo, o que que não tá dando certo e reestruturar. Terça-feira, eu acho que é um dia ótimo para isso. É olhar com responsabilidade, né? Isso. E assim, e olha que legal, tu que tá gostando de desenhar, olha lá aquele Ah, Sol vai. também em conjunção com Plutão também em Capricórnio, né? Então a gente tem esse Sol, esse Aqui. Mercúrio e esse Plutão, né? Os três juntinhos ali. E, e é muito interessante porque é isso, né? É essa consciência, essa luz colocada, né, nessa frequência de Capricórnio, nos ajudando a fazer essas transformações, esses encerramentos, né? E, né, amiga, eu tenho ouvido falar, assim, né, de outros astrólogos e astrólogas, né, falando Plutão também é um planeta de toda uma era, né, de uma geração. Uhum, uhum. E ele está encerrando o seu ciclo em Capricórnio, né? Sim. Então, a gente vai viver enquanto coletivo, né, de planeta, uma entrada de Plutão em Aquário. Então, assim, é, a gente vai acompanhar essa transformação, né, que o planeta vai passar. Então, isso é muito forte. Eu falo, Ah, fico toda arrepiada falando, também. né? Porque essa transformação coletiva, ela se dá a partir de várias transformações individuais que vêm acontecendo, né? Então, porque a própria astrologia,
é esse reflexo, né? É um reflexo do céu que a gente olha para entender o que está acontecendo aqui embaixo e vice-versa, né? E assim como eu individualmente também vou interferir nesse coletivo, né? Então, é muito interessante porque é como se a gente viesse caminhando, né, enquanto o planeta, se preparando para essas transformações. Então, e a gente está indo em direção a Aquário, né? Que Uhum. é esse planeta. Vênus está em Aquário, vai ficar lá por bastante tempo, né? Porque ela vai retrogradar lá em Aquário. Então, assim, olha a energia, né? Da liberdade, né? Do respeito pela individualidade de cada um, né? Pela diversidade, pelas inovações, né? Por levar em consideração o todo. Então, olha que forte, né? Isso tudo que a gente está vivendo. Então, eu Isso é penso muito assim, sério. e eu penso que Virgem, né, com a sua energia também, de olhar para o todo, né, para esse equilíbrio do todo, é muito isso, né? É nos ajudar a ver tá, quais são as movimentações que eu preciso fazer para me preparar para esse Plutão em Aquário que está chegando. Né? Eu Uhum. preciso estar em sintonia com toda essa mudança que está acontecendo. Então, e tem a ver comigo. Eu não posso ficar olhando o tempo todo para o outro. Ah, mas é porque a Julie também não me ajuda. É porque a Julie também não sei o quê. Não tem a ver comigo. É olhar para mim. É o que que eu vou fazer, né? Qual é a minha responsabilidade nesse todo? Então, assim, nossa, é bem forte essa energia. É. É por isso que eu vejo assim, né, Jéssica, que agora estudando um pouquinho mais a astrologia, né, eu vejo que a era de Aquário ela vai se dar mesmo agora, com a entrada de Plutão Isso, no signo de Aquário, tá? E aí, quando a gente escutava lá no início, né, da pandemia, com a chegada da pandemia, que eu acho que a pandemia faz parte desse todo esse ciclo, né? Esses desencarnes, né? Tudo faz parte desse ciclo aí, porque não pode ser à toa, né? Mas quando o Edu, né, o Edu Conte, que é um dos astrólogos que a gente segue aí, quando ele falava, né, que o mundo, ele precisa, ele veio para sofrer essa transformação, né, de um mundo mais feminino e espiritual, e, e ecológico, e né? Ele dizia. ecológico, e ecológico, isso. Então, isso é muito sério, isso é a era de aquário. Então, a gente está entrando, e vou dizer, né, e isso a gente fala muito, eu e a Jéssica, quando a gente conversa. Ahn, Se a gente não tem esse suporte espiritual, a gente dá uma pirada. Cara, olha o que tá passando na televisão, Ah, né? Então, assim, ó, são milhões de pessoas morrendo na China de novo. É, as pessoas invadindo, né, os lugares, as pessoas loucas, né? Porque tu vai ficar. Então, não sei o que nos espera aí, mas para isso, independente do que for, eu aceito, né? Tá tudo certo, eu sei que tá tudo certo, mas eu acho que é importante a gente ficar em. Mercúrio retrógrado tá me ferrando nas palavras, mas a gente precisa ficar em resiliência. é. É o orar e vigiar, assim, né? Mais do que nunca. Isso, É, isso aí. tá o tempo todo sendo arrastada por essas coisas, né? Então, a lua em virgem, para mim, é muito isso, sabe? É a gente identificar onde é que estão os nossos venenos, né? Aonde a gente está se envenenando, aonde que a gente está se perdendo, né, nessa história. E buscar, né, esse equilíbrio. A gente está com a lua ainda sob a influência da lua cheia, mas a gente vai se dirigir para uma lua minguante no final da semana, né? Então já é esse Uhum, movimento de organização, né? isso. E aí as coisas começam, acho que, dar uma modificada, uma melhorada, né? Na, Na na quarta, quarta. na quarta, dia 11. E aí a gente tem ali, né, a quadratura com Marte, a gente tem o trígono com
Sol, tenho trígono com a Lua, trígono com Urano, Com Mercúrio. com Mercúrio. Isso. E Talvez seja um bom dia, assim, né, para a gente expressar, né, aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está percebendo, ou as mudanças que a gente está querendo, né, realizar, deixar claro para nós, e talvez para os outros também, né, pensando naquele trígono com Urano. assim, amiga, o que que eu acho, tá? A Lua em trígono com Urano vai falar sobre esse querer fazer um trajeto diferente na nossa vida, tá? E eu acho que acaba assim, o trígono acaba sendo fluido, né? Acho que pode ser que as ideias surjam, as coisas tomem mais, sejam mais concretas, como se viesse as situações, as soluções de alguns problemas ficassem mais claros para gente. Ah, eu quero fazer isso diferente, eu não sei como. Ah, mas daí, na quarta-feira, opa, essa ideia acho que dá. Então, assim, ó, eu diria, anota isso, né, para não se perder num outro momento, mas eu não diria, talvez, assim, para colocar em prática. Por quê? Né? Nós temos o Mercúrio que está retrógrado, a gente tem esse Urano, ele tá retrógrado, né? Essa Lua fazendo trígono com Urano tá retrógrado. Então eu vejo que dá para fazer de forma concreta, mas espera ali, dia 23 de janeiro não custa, né? Vai sair o Mercúrio retrógrado, vai sair o Urano retrógrado, então, né, melhor. Porque a Lua quadrando Marte, que tá retrógrado em Gêmeos, nos diz que cuidado com o que vai se falar, né? Com o que vai se contestar. Marte, ele é esquentadinho, né? Ele é irritadinho. Então, daqui um pouco, de acordo com o perfil da pessoa, pode ser que tu vai entrar numa briga que nem era para ter entrado, sabe? Então, veja bem, né? Eu acho que as organizações mentais, as conversas, a dica é assim, ó. Não entra em conflito. Escuta o que o outro tem para dizer. Não tem problema, até porque daqui a pouco vamos entrar com a Lua em Libra, né? Que não é agora, é na quinta. Mas assim, só capta, vê o que que te serve, o que que não serve, filtra, sabe? E segura. Porque a Lua em trígono com Mercúrio, né, que está em Caprica também, a Lua está em Virgem. Ele vai falar sobre uma fluidez para encontros de caminhos, Uhum. sabe? De questões que daqui a um pouco que estavam em aberto, assim, e, de forma prática, porque são as duas energias de terra. Então, assim, aproveita para captar as coisas, sabe? Ah, olha só, dia 11, bom para captar as coisas. Vai fazer sentido, sabe? Te permite captar e, isso aqui serve, isso aqui não, e vai anotando para tu colocar em prática depois, no futuro próximo. Faz sentido? Sim, acho que talvez o que dê para colocar em prática são as coisas que dizem respeito a nós, né? Então, daqui a pouco, assim, trazer essas clarezas e comunicar para a gente, né? Daqui a pouco escrevendo, daqui a pouco, né? Determinando, é isso, enxerguei, né? Isso precisa vir de alguma forma, né? E aí Não, até. e daqui um pouco assim também. É, é um curso que tu vai te matricular e vai começar a fazer, ou um livro que tu vai começar a ler, ou tu vai retomar, sabe, que tu vai concluir. É uma lua, um dia auspicioso para isso, sabe? De tirar lições de informações. Uhum. Vejo isso, assim, tá? Muito obrigada. Eu tô muito legal. Acho que a gente tem que começar a desenhar, né? Porque a gente tá com um negócio, as pessoas não sabem o que que eu quero. Gente, É, a gente vai se melhorando. isso. Tá, dia 12, a gente já deve estar 1 hora falando aqui, meu Deus.
Não, acho que ainda não. 12, quinta-feira. Quinta-feira. Deixa eu ver aqui. O que que a gente tem aqui de lua fora de curso? Ah, mas é só de noite, gente. Daí vai. Só de noite. Então, a gente tem ali. é, A lua entra em Libra só de noite, tá? Então, para mim, a energia ainda é virginiana. Uhum. É... Eu acho que a Aqui a gente lua. segue na mesma vibe, né? Isso. E ali há um trígono com Plutão, né? Então acho que talvez vai ficar claro assim, né? Os encerramentos, as mudanças que precisam ser feitas, né? Ou como tu falou, assim, ficou pensando questões até de saúde, de alimentação, Uhum. um bom dia para se começar essas mudanças, para colocar em prática, né? Coisas que têm a ver com a gente mesma, né? Então, acho que vai Olha ser. que legal também sobre esse aspecto já. Porque a Lua Trígono com Plutão vai falar sobre eliminar medos e inseguranças, Hum, né? Porque na distorção de Lua em Virgem está muito conectado. E Plutão, né, por si só, fala sobre medo, né? Sobre insegurança e não querer olhar. E vai estar fluido para se olhar e se liberar disso. Ótimo dia para fazer bruxaria, para fazer constelação, para fazer leitura de mapa astral. e olha, sextil com Lilith, né? Aham. Ah, é Então, verdade, olha. bem isso, assim, é um dia bem bom para implementar a cura, né? E daqui a pouco, como a gente fala, né, que eu acho que é importante, assim, ressaltar, que essa cura, ela precisa estar na nossa rotina, né? Uhum. Então, talvez colocar na nossa rotina, é isso que a gente percebeu, né? Que pode nos colocar num movimento diferente, né? Num resultado diferente daquilo que a gente espera. Então, porque Virgem é muito isso, assim, né? É o dia a dia, é a construção, né? Então, e Capricórnio, mais ainda. Então, o que que eu me determino, né, a colocar no meu dia a dia? Daqui a pouco é uma atividade física, é uma meditação, o que Uhum. que é? Né? Então, acho que vai estar um dia legal para isso, né? Isso. Olha só, muito bom para isso. Agora, na distorção, vai pro escapismo. Porque Lua em oposição a Netuno, é muito isso, né? Ah, eu não consigo resolver, eu bebo, né? Sei lá, qualquer outra coisa, em excesso. Sabe um escapismo que eu vejo muito hoje que a gente está vivendo é o celular, né? É ficar é ficar ali, Isso! né? É uma coisa que tu, né, não tá vendo nada que te acrescenta, não é nada para te nutrir, não é Ótimo, só para tu ficar não entrar em contato com aquilo que precisa entrar para curar, né? ótimo. Isso aí. Aí tá, né? Dia 13, sexta-feira 13. Uhul, Sexta das Bruxas. Com Lua em Libra. É, a gente tem ali uma. Nossa, a gente tem trígono com Vênus, trígono com Marte, quadratura com Mercúrio, oposição com Júpiter, oposição com Quirón, sexto com. Ai, gente! Tá, é dia de bruxaria. Dia de bruxaria, dia de olhar para as relações, né? Muito. E fazer E, as curas necessárias, né? e para suas relações, a relação tua contigo mesmo, é não esperar do outro, né? O que tu quer para ti.
A gente, eu vejo essa Lua em oposição a Júpiter aí. Júpiter que está em Áries, né? Júpiter em Áries agora, eu vejo uma grande oportunidade da gente se movimentar para buscar os nossos ideais, né? Buscar onde está no nosso mapa vai ser a casa onde vai ativar, né? Essa busca. E onde está Áries no nosso mapa, isso. E aí, em oposição à a Lua que está em Libra, né? Que é uma Lua que leva em consideração, né, o que o outro tem para dizer, pode ser que haja um sentimento dual aí, né? De indecisão, né? Ou cuidado para nem ficar em cima do muro e nem agir com agressividade, né? Passando, atropelando todo mundo. Porque Júpiter em Áries fala muito sobre patrola, né? Ó, vai patrolando. Eu quero, eu quero, eu quero, nem ver por cima de quem passou, né? Do que passou. E Júpiter em Áries fala muito nisso, esse foco, esse desejo ardente em querer aquilo que acaba desperdiçando algumas oportunidades que estão aqui, né? Aqui do lado, que Júpiter pensa lá na frente, né? Ares está lá também, é focado. Quando coloca uma coisa na cabeça, não tira. Então eu quero aquilo lá. Então tu passa direto e daqui a pouco são pessoas que estão do teu lado que tu pode estar levando junto contigo, são novas opiniões, pensando em Libra, né? Novas opiniões que podem estar contribuindo para essa jornada. Então, escute, né, o outro também. No- Haja, mas Novas escute o outro. parcerias, né? Novas parcerias, exato. Ah, olha a Lua em trígono com Vênus. Vênus que está em Capricórnio. Aliás, está em Aquário. Em aquário. Já trocou. Eu já trocado semana passada. Então, que parcerias são essas? E assim, ó, pode ser parcerias, inclusive, que tu nem imagina, nem imaginava que fosse. Porque estamos falando de uma Vênus em Aquário, em Aquário. Será que não são parcerias que são diferentes do senso comum? Ou aquela ideia que tu nunca pensou que poderia ajudar, né, no teu trabalho, na tua vida? É tipo assim, amiga, ó. Ah, eu sou dura para dançar, então eu não faço dança, né? Mas surgiu uma oportunidade. Aí, olha só, uma amiga, Lu em Libra, uma amiga te convidou para ir fazer uma aula experimental de dança do ventre. Uh, eu sou muito dura, não tem como. Não, olha só, é uma aula experimental, tu não vai nem pagar. Vamos lá. Ah, mas é muito fora de mim, nada a ver. Eu gosto de jogar futebol, né? Uhum. Mas olha só, hoje, sexta-feira, dia 13, te permite fazer essa coisa diferente, né? Que pode estar surgindo. Então, atenção a novas oportunidades, oportunidades não pensadas. Isso, não pensadas. Gostei. Legal, né? Eu também gostei. Não tinha pensado nisso. Tá. 14, sábado, a gente continua com a Lua em trígono com Vênus, trígono com Saturno, então a gente sai daquele lugar lá da vítima, lembra? É, E ela a que gente. tá fazendo quadratura com o Sol, né? Porque vai entrar na sua fase minguante, né? Exato. No sábado, né, que ela entra minguante. É, já aí no dia 14. Cadê o treco daqui, gente? Às 11h10. Mas é de noite, amiga. Da noite. É de noite. Às 23h10. Aí, né, passando por esse convite, para esse processo de limpeza. E aí a lua minguante em Libra, né? Que limpezas nas nossas relações a gente precisa fazer, nessas parcerias, dessas sociedades, né? Ou relações, né, amorosas. Esse final de semana a gente falou muito sobre relações tóxicas,
né? Que é que tu precisa estar te liberando aí? Essa lua minguante vai te convidar a olhar para isso. Lua minguante em Libra. Feito? Feito, eu tava olhando aqui se tinha alguma outra coisa, mas E aí, a gente tem no dia 15 uma lua que entra no signo de Escorpião. Ai, gente, parei que eu tô aqui. Às 9h08 da manhã. Então, lua minguante em Escorpião no domingo. Ai, que legal. Lua minguante Escorpião domingo. Mercúrio retrógrado. Quadratura com Plutão. Quadratura com Lilith. Ah, gente. Quadratura com Sol. Ai, ficar em casa. Fica em casa, não? e fique em casa quieto, né? Sem falar com É, ninguém. é, Porque as chances de dar problema é aquele sextil com Mercúrio lá, é, né? Mercúrio tá retrógrado. Eu Então, acho assim, que domingo é um dia para a gente fazer essas curas mesmo, né? Trabalhar mais no sutil, no plano invisível, né? é, é, Porque sempre que a gente tem a lua em escorpião é esse mergulho lá no submundo, né? E a gente já tá na lua minguante, que também é o arquétipo da feiticeira, que já é esse convite para o submundo. Então, é um momento da gente se recolher mesmo e fazer essas curas, né, necessárias, assim. É o momento de... Daí cada uma precisa saber, né, que práticas que gosta de fazer nesses momentos, né? Mas se é uma defumação, um banho, daqui a pouco um chá, né? Entrar assim, né? Acho que lua em escorpião com essa água, assim, né? Então, acho que coisas que tragam a água como elemento de cura são importantes. Então, já é assim, ó. Eu tô falando, né, do fica em casa e tal. Isso tá muito na sombra, tá? De escorpiana, assim. Mas a verdade é que a energia de domingo, do dia 15, tá propícia para a gente olhar, sim, para essas questões internas, inclusive ter respostas. O uhum, que pode surgir é um medo, né, de não querer olhar para isso. E, de novo, a gente vai para o escapismo. Então, assim, ó, estar preparado para olhar é legal, é muito legal, tá? Ainda mais a Lua quadrando Plutão, pode ser de uma forma mais dolorosa, né? Daqui a pouco tu vai fazer até uma... Agora eu me lembrei da minha meditação, né, que eu fiz e que eu acessei aquela memória, né, da negra, lembra que eu te contei até. uhum, Então, pá, foi muito forte e eu tô falando isso para vocês porque eu tô vendo muito essa energia colaborando para acessar isso, né? uhum, Só que assim, eu estava aberta para aquilo, eu estava pedindo aquilo, então foi algo que me causou dor, porque eu via uma pessoa muito fragilizada naquele momento, mas que eu trouxe para mim como algo poderoso, empoderado, né? Uma força que ela tinha, que eu tenho em mim, né? Porque é parte de mim, faz parte de mim. E foi muito legal, né? Mas eu estava preparada para isso. E aí, trazendo para Matrix, né? A gente tem essa lua quadrando Plutão, que vai da madrugada até as 7 da manhã, de sábado para domingo. Já vou dizer pro pessoal aqui, tá?
quem tá pensando no rolê de sábado para domingo, não é o dia legal de rolê, Hum. principalmente nesse horário, tá? Porque os Porque portões, né, vão estar abertos. é, exatamente. E Então aí, aí né? é muito daquilo que a gente fala, é a frequência que a gente tá, né, para Uhum, não sintonizar. exatamente. Então, assim, ó, eu diria que de sábado para domingo tá ótimo para ativar a energia sexual, né? Então, daqui um pouco vai ativar essa energia de alguma forma, né? Sendo individual ou com outro, te relacionando com outro, acho que é bem bom, mas não de forma deturpada, assim, né? Com qualquer um, né? Bêbada, drogada, é, tipo, passando rodo, não é assim, né? É uma coisa mais íntima, assim, que tu saiba onde é que tu tá pisando, mas nesse sentido. Isso. E a energia sexual pode ser ativada a gente com a gente mesmo também, né? Isso, exatamente. Né? Até Exatamente. uma boa ferramenta de cura, né? Então tá, vamos lá. Amiga, acho que não me lembro quem é que tira a cartinha Hoje hoje. é tu. É? Não sei, me veio o número 13. Opa, aquela que sabe. Estão tudo viciado essas cartas. Acho que a gente não tá aprendendo com alguma coisa. Ah, eu tô louca pra Podemos mudar. conhecer as outras cartas desse oráculo e não conheço. Conheço sempre as Eu minhas. vou fazer o seguinte, eu vou tirar essas aqui. Tá viciada, mas sabe o que quer dizer essa carta? Hum, Antes de crescer mais ainda na vida, é preciso recuar, enxergar o cenário de maneira abrangente e ter a certeza de que está levando com você a sua mulher interior, aquela que simplesmente sabe. Essa parte intuitiva, instintiva e selvagem não pode ser abandonada. É exatamente ela que ativa seu GPS da alma, direcionando-a para o norte ou trazendo clareza sobre quando migrar para o lado sul, dar um passo para trás. Leste, começar de novo. E oeste, olhar para a sua história e a história dos seus ancestrais. É como se você precisasse realizar esse recuo para se agarrar mais uma vez ao seu coração antes de se entregar para este mergulho numa nova forma de viver. É ter a certeza de que não importa qual escolha você faça, estará honrando a sua verdade. Amiga, tá certa a carta! é. Assim você pode experienciar o que é realmente ser sua própria mestra. Ouça a sua voz, grave-a para si mesma com seus ensinamentos. Escreva sobre sua vida e leia depois como se estivesse lendo uma história aleatória. Inspire-se com a sua própria história. Leia em voz alta para lhe ajudar a lembrar os saberes que estão sendo absorvidos dali. Assim você está aprendendo com aquela que mais sabe sobre você. Essa carta veio lembrá-la a não se preocupar em dar este necessário passo para trás. Isso significa que o próximo passo será largo e, por isso, é momento de observação e respeito com os movimentos de contração e expansão da vida, sempre vivendo uma espiral de crescimento orgânico e infinito. Como uma planta cresce em direção ao sol. Assim fica mais fácil sustentar as suas manifestações e não querer sair correndo na hora que você der de cara com tudo se materializando em sua frente. Nosso poder é maravilhoso, mas também um pouco assustador. Por isso, tome seu tempo, vá com calma e participe ativamente desses movimentos de contração e expansão.
Tome um chá de ervas para expandir sua intuição. Alecrim, lavanda ou manjericão servirão muito bem para este momento. Repita essa afirmação para lhe ajudar. No meu coração está a minha parte que sabe. Conecto-me com ela. Ouço-a e aprecio os sentimentos de minha alma, os ensinamentos de minha alma. Em seguida, coloque suas mãos no coração, respire fundo e contemple um pouco do silêncio. Quem sabe você poderá sentir a chegada de um conselho. Que lindo! Sabe aquele dia que a gente falou, que foi dia 11 da quarta-feira, que tu falou assim, que eu falei, né, que era para falar, comunicar, né, e tu disse assim, não, mas, né, cuidado para não comunicar. É legal para fazer essa prática que a carta sugere, né, de gravar a sua própria voz falando o que está percebendo, ou escrever e depois ler, sabe? Achei muito a conexão muito legal do que a gente falou, Boa. né? Depois, amiga, tira a foto que eu vou botar nos stories, que eu acho que essa vale a pena a gente pegar o texto direitinho para pegar essas. Reviver ela. Uhum. É, que eu gostei. Muito bom. Vou te mandar aqui agora. Então tá, gente. Acho que era isso. Muito obrigada. Até semana que vem. Até. Beijos. Beijo.